Saudamos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, logo pela manhã. Saudamos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos, vocês que dão um clique lá no dedinho de joinha no YouTube. Isso faz com que o canal suba no ranking do YouTube, é importante o seu clique. E nós queremos desejar a todos vocês que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um de nós. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Armandina Lemos, é de Lages, em Santa Catarina. Sandra Aparecida de Jesus é de Várzea Paulista, São Paulo. Zenilde Gomes de Oliveira Pereira é de Vitória da Conquista, na Bahia. Geonilson da Costa Nunes também é de Lages, em Santa Catarina. Doraci Mendes de Souza é de Rolante. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por nos conceder este momento para estudarmos a Tua palavra e também nos conceder este dia de vida. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entendermos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, onde quer que se encontram, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que buscam em Ti forças para vencerem os problemas, as lutas. Sabemos, Pai, que Tu tens o controle de todas as coisas e que Tu darás a vitória segundo a Tua vontade. Abençoa também todos os que nos pedem orações. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos aproveitar aqui e lembrar a vocês que amanhã, sábado, nós teremos o nosso curso bíblico, Conhecendo a Palavra de Deus. É um vídeo-aula pequeno e está no YouTube, vai estar amanhã à tarde. E então, você ali, juntamente com aqueles que ainda não conheciam a Bíblia, não tinham intimidade, ali vocês estão tendo orientações de como entender e conhecer a palavra de Deus e aprender a encontrar as passagens bíblicas que são citadas. Este é o objetivo que nós temos neste curso bíblico. Por isso é um curso bem simples, prático, de fácil acesso a qualquer um, mesmo quem não tenha estudo. Quem não sabe ler, ouvindo irá aprender. Isso é importante. E use este curso bíblico, Conhecendo a Palavra de Deus, para evangelizar outras pessoas. Leve até alguém, ofereça, mande pelo WhatsApp, diga a pessoa para se inscrever no canal Hora Tranquila, porque todas as lições estão lá. Isso faz com que nós estejamos ajudando a abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos concluir o estudo que fizemos esta semana sobre o profeta Jonas, um profeta que fugiu para não atender um pedido que Deus, uma ordem que Deus havia dado a ele. Ele, por conhecer os ninivitas, ele sentia que não era bom ele ir lá e pregar a palavra de Deus. Agora eu quero dizer para vocês quem foi Jonas. Jonas foi um personagem real, tá? Isso não é invenção, isso não é uma fábula, mas a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 14, no verso 25, a palavra de Deus ela nos diz assim: Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Ramate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então, Jonas ele existiu, é um personagem real, não é ficção, não é invenção. E ele vivia em uma cidade pequena. Essa cidade se chamava Gat-Hefer. E então essa cidade ficava próxima à cidade portuária de Jope, para onde ele foi para tomar um navio para fugir da presença de Deus. E quando ele chega então em Jope, ele encontrou um navio que estava saindo para Tarsis. E ele comprou uma passagem e embarcou no navio. É bom nós lembrarmos que os navios daquela época, há quase
3.000 anos atrás, um pouco mais de 3.000 anos, eram barcos pequenos, né? Feito à mão, não tinha as ferramentas que tem hoje, não eram esses navios luxuosos e grandes que nós vemos hoje. Era uma embarcação pequena chamada de navio e era feito de madeira. E então Jonas embarca nesse navio para fugir da presença de Deus, para fugir da responsabilidade que Deus tinha dado a ele, ir a Nínive e pregar. Nós falamos esta semana, e eu vou repetir mais uma vez, nós também fomos chamados para uma missão. Se Deus nos escolheu para nascermos, se nós estamos aqui, é porque Deus tem um plano para cada um de nós, uma missão. E nós que conhecemos e aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida, a nossa missão é levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Agora, muitas das vezes nós, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, nós julgamos algumas pessoas e achamos que elas não são merecedoras de salvação. E Jonas pensou exatamente isso. Ele era humano, ele era um profeta. Hoje seria um pastor, não é? Mas ele era um profeta, era usado por Deus, mas ele, na sua humanidade, ele tentou fugir para não ir lá e pregar. E nós sabemos qual foi o resultado. Jonas estava fugindo de Deus, mas Deus estava indo ao encontro dele. Vejam que situação, não é, irmãos? Às vezes isso passa conosco também. Estamos tentando fugir de Deus, evitar uma ordem que Deus nos deu, evitar cumprir, evitar fazer a vontade de Deus e vamos, quem sabe, nos divertir e fazer coisas para esquecer aquilo que o Espírito Santo está falando à nossa mente, mas Deus ele vai ao nosso encontro, assim como ele foi ao encontro de Jonas. Jonas, ele foi lançado ao mar e, como nós sabemos, Deus preparou um grande peixe para poder engoli-lo e levá-lo até a praia de Nínive para ele pregar. Irmãos, nós não conseguimos fugir da presença de Deus e da responsabilidade que Ele nos dá. Nós temos que cumprir a missão. E agora, se é para nós pregarmos para determinadas pessoas que nós achamos que não merecem a salvação, vamos pregar. Agora quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. Vocês viram que toda a cidade de Nínive se arrependeu e se converteu. 120.000 pessoas, diz aqui a palavra de Deus em Jonas 4. Era uma grande cidade. O rei, quando ouviu a mensagem de Jonas, aquela mensagem tenebrosa, né, de terror, 40 dias e Nínive será destruída. O rei logo mandou que todos jejuassem, se vestissem de pano de saco e cinza e até os animais, porque eles creram nessa mensagem. Era uma mensagem não tão agradável, né? Porque quando nós vamos falar a alguém da salvação, nós falamos a respeito do amor de Deus, falamos a respeito do que Deus fez e faz por cada um de nós. E Jonas não, olha, vocês vão queimar no fogo do inferno, é assim que muitas pessoas pregam, não é? Vocês vão queimar no fogo do inferno. É triste, irmãos, mas nós não podemos amedrontar as pessoas não podem vir aceitar Jesus por medo, mas é por amor. E o que aconteceu então? Nós sabemos que, passado alguns anos depois, a Nínive se perverteu novamente, mas naquela ocasião eles se converteram. Eles aceitaram a mensagem e Deus aceitou o arrependimento deles e não destruiu a cidade. E Jonas ficou muito triste, não é? Jonas, ele pediu até a morte, porque ele não concordava que Deus não tivesse destruído Nínive, como Jonas pregou. Jonas disse, Senhor, é por isso que eu tentei fugir, por isso que eu estava indo para Tarsis, eu sabia que Tu és um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que muda. Sim, irmãos, Deus, a mensagem dele é condicional, se nós aceitarmos, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos usar, nos transformar. Agora, se nós
não aceitarmos, aí sim, aí vem a condenação. Agora eu quero só aqui lembrar a vocês que, como eu disse no início, muitas pessoas pensam que essa história de Jonas é fantasiosa e como é que pode uma pessoa sobreviver no ventre de um peixe por 3 dias? Foi um milagre, irmãos, foi um milagre e isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 12, Mateus capítulo 12, versos 39 e 40, Jesus porém respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jesus aqui usou o exemplo do que aconteceu com Jonas, o que iria acontecer com Jesus. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e Jesus também iria passar 3 dias e 3 noites na sepultura. Era um sinal que Jesus estava dando. Então essa história é real. Agora muitas pessoas podem dizer assim, não, mas Jesus não ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, na sepultura. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a Bíblia ela foi escrita para os judeus, né? Para o povo lá do Oriente, e a forma deles contarem os dias é diferente da nossa forma de contar os dias. Por quê? Porque o judeu ele é o seguinte, se a pessoa, por exemplo, Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde, ele foi sepultado ainda à tarde e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Não passou 3 dias e 3 noites na sepultura, não é verdade? Mas o judeu ele conta de uma forma inclusiva. Se passou apenas 1 hora de um dia, ele conta como um dia completo. Se passou as 24 horas, também é um dia completo. E então Jesus ele não passou 72 horas na sepultura, 3 dias e 3 noites. Ele passou pouco mais de 30 horas na sepultura, mas é porque a contagem deles é inclusiva. E inclusive o judeu, se uma pessoa nasceu no dia 31 de dezembro, aí no dia 1º de janeiro ele fala que aquela criança já tem 1 ano. Veja como eles contam. Então foi por isso que Jesus disse que passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, né, na sepultura. Mas é interessante nós vermos como Deus ama cada ser humano. E Deus quer nos salvar, irmãos. Deus ele quer nos dar o descanso. Jonas, ele ficou irado, ficou bravo, ele estava inquieto porque Deus não destruiu o povo. Esperamos que Jonas depois tenha se arrependido, né? Porque a Bíblia não diz aqui o que aconteceu com ele, mas que nós, irmãos, tenhamos isso como lição para nós. Deus, ele nos oferece a paz. Deus, ele nos oferece o descanso. E nós precisamos crer e aceitar. Nós temos os exemplos da palavra de Deus que nos mostram que Deus está pronto a atender a cada um daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós desejamos a todos vocês um feliz dia da preparação, que é hoje, sexta-feira. Nós desejamos a todos um feliz sábado, um bom final de semana. No domingo voltaremos e estaremos com o nosso último estudo desta série Descanso em Cristo. Nós lembramos que Jesus ele continua nos convidando. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.